chapada, onde o vento vem cantar, brota a história do Cariri que o tempo quer guardar. Dos coronéis ao padre Cícero vem fé e resistência, de Lampião o rezado e a poesia, nossa alma é consciência. É memória, é tradição, é cultura e emoção. No Cariri, na literatura, vive o coração. Vem ouvir, vem aprender, vem sentir o que o povo é. A história viva renasce na voz da nossa fé. Cariri na literatura, O passado e o futuro do nosso Cariri lugar. na literatura, Vamos juntos viajar com o Cariri na literatura. Cariri na literatura. Cariri na literatura. Meu nome é João Gomes e você está assistindo Cariri na Literatura. Nós iremos abordar um assunto importante sobre a região do Cariri, a história do padre Cícero Romão Batista, a relação dos coronéis, cangaceiros e o clero. E essa questão de misticismo sobre a história da região do Cariri. E nosso convidado de hoje é Bosco André, da cidade de Missão Velha, conceituado, oficial de justiça, historiador, pesquisador. Bosco André, seja bem-vindo ao programa, se sinta em casa. É um prazer grande participar do programa Cariri na Literatura. E aqui eu quero saudar os meus companheiros da Abraz e também do Cariri Cangaço, na pessoa do Manel Severo. Bosco André, se apresente, de onde você veio, qual sua profissão e o que mais gosta de fazer, para que o público do Cariri na Literatura conheça essa figura tão importante na historiografia da região do Cariri. Sou oficial de justiça há 47 anos e desde 1970 que eu me integrei completamente a pesquisas e me tornei memorialista. Depois publiquei um livro sobre Missão Velha, minha terra querida, e estamos aí na luta. Também tem conhecimento do cangaço na região do Cariri, né? Então, a minha trajetória é essa. Faz parte de alguma academia de letras? Eu sou integrante, membro efetivo da Abraz, Academia de Estudo do Sertão Nordestino, com sede em Floresta, Pernambuco. E, inclusive, estou tendo a honra de indicar o meu amigo, meu colega, esse grande homem da historiografia do Cariri, João Bosco, meu xará, João Bosco Gomes Leite. Então já fizemos a indicação de seu nome para a Abraz. Acredito que na segunda-feira já vai haver a sua admissão. Autoridade, para mim será uma honra participar dessa academia que fala sobre a história do cangaceirismo no Brasil, a pesquisa aprofundada sobre o messianismo, o coronelismo. Nós iremos contribuir muito. E eu acho que nós seremos aqui um dos primeiros a representar essa instituição em Juazeiro do Norte. Para mim será uma honra. Você tem a primazia de ser o primeiro indicado do Ceará como membro correspondente. É o passo para se tornar membro efetivo da Abraz. Grande satisfação. Grande Bosco André. Vamos partir agora para um assunto muito interessante,
A região do Cariri é uma região rica, culturalmente falando, e nós não podemos jogar a história da região do Cariri para baixo do tapete. Certo. Por quê? Nós vivemos de história. Uma cidade sem história, ela não permanece com a sua identidade. Ou seja, nós vamos resgatar a historiografia e contar passo a passo e toda a verdade sobre Juazeiro do Norte, Crato, Missão Velha. E vamos começar com as deposições e mostrar para você como era feito a política no século XIX, no comecinho do século XX, para você que está aí ter uma ideia do que o Padre Cícero Romão Batista sofreu para tornar Juazeiro grande como é. Hoje, uma das mais importantes do Nordeste. Oscar André, vamos abordar um assunto importante. Me conte um pouco sobre a deposição do Coronel José Belém de Figueiredo, da cidade do Crato. O José Belém de Figueiredo é oriundo da cidade de Milagres. E lá no Crato era intendente um seu parente, José Antônio de Figueiredo. Então, foi convidado para ir morar no Crato, José Belém, e foi delegado da cidade do Crato, por indicação desse seu parente, e logo em seguida ele tomou a intendência do Crato, do José Antônio de Figueiredo. Então, foi a primeira deposição no Cariri. A segunda deposição vem para a Missão Velha, foi o coronel Antônio Joaquim de Santana, no dia 2 de novembro de 1902, tomou a prefeitura à custa de balas do coronel Antônio Rósio Jamacaru, que era então intendente de Missão Velha. Ô Bosco, só uma interferência. Para a gente voltar à cidade do Crato, houve conflito armado na Praça da Sé, na deposição do coronel José Belém de Figueiredo. Ou seja, a pergunta é, essa deposição teve apoio do governo? Por que aconteceu essa deposição? Geralmente o governo do estado, o governo federal, eles tinham aquela animosidade, tinha aquele interesse de manter nos municípios feudos aqueles coronéis importantes, aqueles homens de recursos, né, que possuía cangaceiros, armamentos, e não foi diferente no Crato. Teve o apoio do governo do estado, né, o Acioli. Então, você vê que tem o braço do governo do estado sempre. O coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, para quem não sabe, era ainda parente, um parentesco com o governo Acioli. Com o Acioli, eles são oriundos do Icó e eles eram aparentados. Inclusive lá em Missão Velha também o coronel Sabino de Almeida Pires era parente do Antônio Luiz, do Acioli, né? Então, vem aí essa ligação entre os coronéis e o governo do estado. E o clero. Né? O que aconteceu com José Belém de Figueiredo? José Belém de Figueiredo morreu isolado lá na zona norte do estado, depois que foi deposto. Ele pagou na mesma moeda, o Antônio Luiz Alves Pequeno, depois ele da intendência do Crato, e ele pagou na mesma moeda, porque ele tomou a intendência de um parente próximo que deu toda a cobertura a ele. Quer dizer que o José Belém de Figueiredo era parente do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno? Não, parente do José Antônio de Figueiredo, que era lá, são oriundos de Milagres, né? Dos Figueiredo. Para a gente entender,
o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, ele toma o poder do José Belém de Figueiredo. José Belém de Figueiredo, por sua vez, já tinha tomado a intendência do Crato de um parente seu, José Antônio de Figueiredo, que são oriundos da cidade de Milagre. Passou quanto tempo no poder? Foi rápido. Houve conflito na Praça da Sé? Bala? Houve mortes? Houve. Nessas refregas, morria gente de um lado e do outro, né? Quem deu apoio ao coronel Antônio Luiz Alves Pequeno foi o Quelé, o Antônio Quelé. O Antônio Quelé, ele era perigosíssimo? Era conhecido. O Antônio Quelé, ele mantinha cangaceiros aí, hordas de cangaceiros, né? E auxiliava na hora que era pedido para auxílio para os coronéis da região, ele estava pronto para atender. Depois do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno realizar essa tomada do poder do José Belém de Figueiredo, o que aconteceu com o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno? O coronel Antônio Luiz era o Deus pequenino do Crato, né? Mandou por muito tempo, né? Houve a transição, inclusive o Zé de Brito, né? Coronel Chico de Brito, Francisco José de Brito, foi quem tomou a prefeitura. E engraçado é que ele chegou na prefeitura, sentou na cadeira lá e o pessoa intermediária do coronel Antônio Luiz chegou: como é, você não conhece a lei, não? Ele disse: aqui é a lei de Chico de Brito. Quem manda aqui, na cabeça dele. Quem manda aqui é a lei Chico de Brito. Aí fez a deposição do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Foi, exatamente. Depois disso, a gente segue para Missão Velha. Qual foi a segunda deposição do governo aqui na região do Cariri? Missão Velha. No dia 2 de novembro de 1902, enquanto as famílias reverenciavam seus mortos no cemitério de Missão Velha, a poucos metros da intendência municipal, o coronel Antônio Santana, à custa de balas, depois o coronel Antônio Rósio Jamacaru. O coronel Rósio se quis sair com vida de Missão Velha, abandonou sua fazenda no sítio Tapera, deixou tudo, correu com a família para a Croa do Frade, Riacho do Sangue. Então, o coronel Santana mandou atear fogo nos 4 cantos da fazenda. Ele era um cidadão muito rico, o Antônio Rósio, os armazéns cheios de rapadura. Meu pai morava na Serra do Mato, lá vizinha ao coronel Santana. Meu pai era uma criança, era novo ainda, porque meu pai é de 1898. Então isso foi em 1902, meu pai tinha uns 10 anos. Mas o pai dele contou isso textualmente, de que no dia de feira, quando desceu lá da Serra do Mato para a Missão Velha, dentro das levadas de água de regadia estava a rapadura que desceu dos armazéns do coronel Antônio Rosa, toda açucarada dentro das levadas de água de regadia no sítio Tapera. Coronel Santana, Joaquim Santana. Antônio Joaquim de Santana. Ele passou quanto tempo depois que ele tomou o poder em Missão 15 Velha? anos. Ele passou de 1902 a 1917, quando houve a entrega da intendência ao coronel senhor Dantas, Manuel Dantas de Araújo. E o partido do coronel Santana no estado perdeu força, então o partido do coronel Dantas subiu e passou a intendência ao coronel Manuel Dantas de Araújo, senhor Dantas, dono daquela casa que nós estivemos lá no sítio Caldeirão, ruínas, né? As ruínas lá. Inclusive, pessoal, nós temos o canal Cariri na Literatura. Se você puder realizar a sua inscrição,
Lá tem toda a história e a gente mostra com detalhes as ruínas do casarão do Coronel Santana. Coronel Santana, para quem não sabe, teve um papel fundamental, muito amigo do Padre Cícero. Essa história, Boscandé sabe detalhadamente. Eu considero o Coronel Santana o Estado-Maior do cangaço no Cariri. Por quê? Porque ele deu guarida, inclusive a Antônio Silvino, perigoso cangaceiro aqui do estado da Paraíba, né? Pernambuco, aliás, e perseguido pelas polícias do Pernambuco, Sergipe, Alagoas, porque ele realmente era um cangaceiro perigoso. Pra você ter uma ideia, ele era considerado o rifle de ouro do cangaço. E ele teve o atrevimento de fazer uma carta ao governador do estado de Pernambuco, dizendo que o governador era governador do estado e ele era governador do sertão. Então quem mandava no sertão era ele. Qual a relação do Coronel Santana na questão do cangaceirismo? O contexto é muito claro e evidente de que o Coronel Santana realmente era quem comandava toda a região do Cariri. Tanto assim que no Pacto dos Coronéis, realizado aqui em Juazeiro do Norte, no dia 4 de outubro de 1911, inicialmente quem começou a presidir os trabalhos foi o Coronel Antônio Joaquim de Santana, devido à ligação dele com o Padre Cícero. Eram compadres, o Padre Cícero, padrinho do Dr. Juvencio Santana, né, que o fez juiz de Juazeiro do Norte, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará e foi também secretário de Interior e Justiça por indicação do Padre Cícero. Então o Coronel Santana tinha uma amizade íntima com o Padre Cícero. Muito estreita a ligação do Padre Cícero com o Coronel Santana. Inclusive, há algum tempo atrás, né, a casa do Juvencio Santana, ligada à casa do Padre Cícero, tinha uma porta, porta de comunicação entre a casa do Padre Cícero e a casa do Dr. Juvencio. Infelizmente, rapaz, foi abaixo. Desapareceu, a casa, né? Desapareceu a casa. Casa histórica, né? Foi preciso ajuizar a ação para poder manter pelo menos a fachada. A fachada, né? Autoridade, e a relação do Coronel Santana diretamente na política, ele envolvia os cangaceiros, politicamente falando. Qual dos cangaceiros mais famosos que ele envolvia? Olha, lá o Coronel Santana mantinha cerca de 100 homens no rifle, lá na fazenda dele, na Serra do Mato, né? E era de se destacar a pessoa do José Januário Moreira, que era o chefe, era o lugar-tenente do grupo do Coronel Santana. Então, teve muitos cangaceiros que passaram por lá, né? E a evidência maior é de que ele mandou na política de Missão Velha, na Câmara, elegiu os vereadores, teve o comando geral do município durante 15 anos. Ele entrou em 1902 e saiu em 1917. Aquela casa que visitamos na cidade de Missão Velha, próxima à Cachoeira, houve encontro ali de Flório Bartolomeu, Coronel Santana. Aquela casa foi construída pelo doutor Flório Bartolomeu da Costa. Ele administrava, não é isso? Ele foi quem construiu aquela casa em 1908. O Padre Cícero adquiriu a propriedade de Joaquim Falcão de Melo. E foi feita aquela casa, né, com todo o aparato para recebimento de cangaceiros, dos coronéis da região, né. Ali foi palco de muitas reuniões que determinou o andamento da política do Cariri. Por quê? Porque o coronel Manuel Dantas também era muito ligado ao Padre Cícero. Tanto assim que quando o Isaías Arruda
Isso já em 1926, né? Quando o Isaías Arruda fez lá a bagaceira no dia de uma eleição, quando matou o Antônio Paulino, desde aí vem a rixa entre a família Paulino e Arruda. No dia de uma eleição, ele acabou uma eleição lá na Bala, Isaías Arruda. Na cidade de Missão Velha. Aurora. Que ele era natural de Aurora. O pai dele é oriundo de família de Missão Velha, né? Tanto assim que foi proprietário do sítio Poções, lá em Missão Velha. Depois que ele enviuvou, foi para Aurora e lá contraiu núpcias com a parenta dos Paulinos, né? A mãe de Isaías Arruda era ligada à família Paulino. Então, quando Isaías fez esse desmando lá em Aurora, veio para a proteção do Padre Cícero aqui em Juazeiro. E o Padre Ele Cícero veio a Juazeiro? Veio para a proteção do Padre Cícero. Inclusive Alcino, famoso historiador lá do Sergipe, ele aproveitou essa minha deixa lá naquela casa que nós estivemos lá na Cachoeira. E quando eu falei sobre isso, ele disse, quer dizer, que ele era muito contra o Padre Cícero, o Alcino. Quer dizer que o Padre Cícero era protetor de cangaceiro. Não. Chegava as pessoas lá, ele recebia de bom grado, aconselhava. Ele era um homem do bem. Então, ele mandou, quando Isaías veio para Juazeiro, no ano seguinte ele mandou Isaías lá para a proteção do Coronel Dante de Missão Velha. E no dia da inauguração da estação ferroviária, no dia 10 de setembro de 1925, veio uma grande comitiva de Fortaleza, à frente o presidente Moreira da Rocha, e lá, na inauguração, o Isaías era um homem muito assim desinibido, bem parecido, bom traquejo, né? Boa conversa, bem afeiçoado, e o coronel, o presidente do estado, simpatizou com ele e achou que ele era quem devia ser o chefe de Missão Velha. Isso foi no dia 10 de setembro de 1925, e no dia 19 de abril de 26, Isaías já tomou a prefeitura do Coronel Dantas na Bala. Depois o Coronel José Dantas de Araújo, que era filho do Coronel Senhor Dantas. O Coronel Senhor Dantas era um homem de poucas letras. E quem ficava respondendo na prefeitura era o José Dantas de Araújo, que era filho do Coronel Senhor Dantas. E estava lá no expediente, quando Isaías chegou, meteu bala lá e ele foi escapar na casa do padre Horácio, na casa paroquial. Então, lá ele ficou sob a guarda do padre Horácio e a mãe dele foi buscá-lo. Carro de boi, preparou, cruzou um rifle na lua da sela do animal e foi trazer o coronel senhor Zeca Dantas para o Barreiro, lá na casa dele. Inclusive dizem que o coronel senhor Dantas, não, Joana, a mulher dele chamava-se Joana, vamos deixar isso para amanhã, quando está mais filho. Não, eu vou buscar meu filho agora. E haja o que houver na rua, eu trago ele, não tem conversa não. Quem atravessar no meio, o rifle como desmorte. Então a velha era destemida, né? Tanto assim que ela chegou na casa do padre Horácio e o padre Horácio, dona Joana, vamos deixar isso por menos, vamos apaziguar isso. Não, quem fez isso com meu filho vai pagar. Embora o coronel Isaías governou Missão Velha por um pequeno lapso de tempo, né? Porque ele foi eleito no dia 30, ele foi eleito no dia 15 de novembro de 1926, tomou posse no dia 30 de novembro, fez muito melhoramento em Missão Velha, inclusive o prédio da prefeitura, que ainda hoje está servindo da municipalidade, foi construído por ele em 1927. E no dia 4 de agosto de 1928, ele foi atocaiado lá na pedra da estação da terra natal dele, sob a escolta dos paulinos, e lá ele foi assassinado.
Ele passou ainda 4 dias vivo, né? Aí veio a falecer no dia 8 de novembro de 1928. E está sepultado em Missão Velha. Qual a idade dele? 28 anos? 28 anos. Ele é de 1900. Ele era, no seu ponto de vista, perigoso, gostava de fazer algo errado. Ele era muito vaidoso, né? Tanto assim que ele foi um dos principais coteiros de Lampião aqui na região. De Lampião. Deu toda a cobertura a Lampião. Ele roubava também, assaltava. Ele, inclusive, saiu de Cedro. Dizem que a morte do tenente Porto em Missão Velha de São José Pereira foi em consequência de que ele foi preso lá em Cedro por o tenente Porto. Outros dizem que foi para roubar o soldo quando o tenente Porto foi para a estação, recebeu o dinheiro dele e do sargento. E quando chegou, foi atucaiado pelo irmão de Isaías, o Manel Salgueiro e outros cangaceiros do grupo de Isaías, né? E tinha como lugar-tenente o seu Zé Gonçalves de Lucena, né? Mas seu Zé Gonçalves, muito traquejado, não aparece. Inclusive o Álvaro Weine foi quem veio fazer o enquete em Missão Velha e não aparece o nome de Isaías nem o nome de Zé Gonçalves. Só dos cangaceiros que se via a Isaías Arruda. A pergunta é: nós estivemos na cidade de Missão Velha. Eu tive a oportunidade de visitar a casa construída pelo Isaías Arruda, em aproximadamente 1928, não é isso? 27. E no subsolo existe um túnel. Ou seja, quem financiou essa construção desta mansão para a época? Segundo o senhor José Gonçalves de Lucena, quando arquitetaram aquela invasão lá a Mossoró, tudo foi arquitetado em Missão Velha, de Missão Velha para Aurora. E Lampião deu 60 conto a Isaías. Era muito dinheiro. Isaías construiu aquela casa, estabeleceu-se com 60 conto de réis, R$1.000. 60 mil contos de réis. Então Isaías construiu a casa e se estabeleceu com a usina de beneficiamento de algodão, né? Por muitos anos funcionou lá, né? E ele era tão vaidoso que ele trouxe um arquiteto do Rio de Janeiro para fazer os apriscos da casa dele e da prefeitura. Então, simultaneamente, ele construiu a prefeitura e a casa, né? Mas com esses recursos dados por Lampião, né? E num intervalo de 30 dias, enquanto Lampião foi lá no Mossoró, que foi malograda a sua missão, quando ele voltou, Isaías já estava contra ele, peitado pelo presidente do estado para envenenar Lampião e o grupo de Lampião. E o próprio Zé Gonçalves de Lucena, existia 2 Zé Gonçalves lá, tem uma José Gonçalves de Lucena e José Gonçalves de Figueiredo, que era primo de Isaías. Então, o lugar-tenente do grupo era o Zé Gonçalves de Lucena. E me contou textualmente, palavras saídas da própria boca dele, era um homem muito sério, de que foi dado 60 contos de réis a Isaías por Lampião, para fornecimento de armamento, cangaceiro e munição. Então, quando ele voltou lá de Mossoró, Isaías já estava contra ele. Por quê? Porque o presidente do estado peitou a Isaías e ia elegê-lo deputado estadual na próxima eleição, desde que ele exterminasse o grupo de Lampião. E ele aceitou. Então, o seu Zé Gonçalves foi quem chegou à frente e disse: Isaías, eu acho que isso é uma deslealdade muito grande. Não faz um mês que o capitão lhe deu 60 contos de réis aqui. E eu vou avisar ele. E correu para Ipueira, e quando foi chegando lá, o almoço vinha chegando,
Aí disse, não coma dessa comida não, que está envenenada. E a prova é que vão queimar o capinzal ao redor da casa. Então, Lampião bateu em retirada e disse, ameaçou, diga a Isaías e a Antônio da Pissarra que eles vão me pagar essa traição. Então, Isaías, achavam até que Isaías tinha sido morto a mandado de Lampião, mas não foi. Foi a rixa entre as famílias, Paulino e Arruda. Houve, inclusive, combate em Missão Velha, em abril de 26, no dia 16. O ano de 26 foi muito agitado, né? Muito complicado em Missão Velha. Dia 16 de março de 1926, ou 15 de março, não sei, houve a morte do Tenente Porto e do Sargento Zé Pereira. Em seguida, Isaías escorraçou o juiz de direito da comarca de Missão Velha, o doutor Antônio Reinaldo do Nascimento, teve que sair às carreiras, pediu garantia ao tribunal, garantia de vida, né? E já no dia 19 de abril, ele depois, o coronel Zeca Dantas, veio um interventor de Fortaleza, o tenente Marcel Pinheiro, e foi quem ficou na interventoria, né? E em seguida o próprio Isaías elegeu o primeiro prefeito constitucional de Missão Velha. Moço, o Isaías Arruda, ele, no seu ponto de vista, fez uma boa administração no pouco tempo que passou ou não? Aquele fato da linha férrea lá. O senhor pode fez. Isaías era um homem muito progressista. Tinha esse lado falso, né? Mas era um homem progressista, tanto assim que ele foi quem fez o primeiro código de postura do município, a primeira eletrificação pública de Missão Velha, o prédio da prefeitura, e fez o alinhamento das ruas. Naquele tempo era poucas ruas, né? Mas ele se preocupou com isso. O primeiro código de postura foi ele quem fez, a primeira eletrificação pública. Inclusive tem um fato pitoresco nesse sentido aí, que ele foi pedir os trilhos de ferro da estação ferroviária para fazer o posteamento na cidade, e o agente da RVC na época disse, coronel, eu não posso resolver isso, o senhor tem que entrar em contato com a direção regional em Fortaleza. Aí ele saiu, aí voltou e disse, olha, eu vou mandar tirar os trilhos, porque o prefeito daqui sou eu, quem manda aqui sou eu. E tirou os trilhos e fez um posteamento e a iluminação pública em Missão. A questão do Isaías Arruda foi muito interessante e trouxe queira que não, um desenvolvimento para Missão Velha, A questão da relação dele com o Padre Cícero Romão Batista. Não, ele, como ficou dito aqui anteriormente, ele veio para a proteção do Padre Cícero aqui em Juazeiro. Quer dizer que ele tinha um relacionamento. Tem-se notícia de que o Padre Cícero fez muitas visitas na casa dele, lá em Missão Velha, né? E havia um relacionamento amistoso, mas sempre o Padre Cícero aconselhando de que evitasse aquelas querelas, aquelas coisas, mas você vê que o próprio Lampião foi advertido. O Padre Cícero chamou ele, que ele se retirasse daquela vida, e tinha um amigo lá no extremo norte e que daria uma carta de apresentação e ele ia para lá e ia viver a vida tranquila. A questão de Padre Cícero e os cangaceiros, qual era a função de Padre Cícero para que o público entenda essa relação? Olha, o relacionamento do Padre Cícero com os cangaceiros era por intermédio dos seus coronéis, dos seus protetores, no caso os coronéis, que era ligado ao Padre Cícero, né? Inclusive o Padre Cícero era muito consultado, esses coronéis da região, tudo é compadre dele, né? Então você vê a importância de que o Padre Cícero tinha
no meio político, no meio das querelas do Cariri. O padre Cícero, eu falo com toda a propriedade. Há 30 anos que faço pesquisas, né, sobre a historiografia do padre Cícero. Não vi nada que desabone a sua opinião. Não, o padre Cícero era um homem de bem, um homem de linha, né? Ele era realmente, ele chegava a pessoa aqui, ele recebia de bom grado, mas dava os conselhos para que saísse daquela vida, né, desregrada. Então, não existe nada que desabone a conduta do padre Cícero. Foi muito perseguido pela própria Igreja Católica, né? Mas está aí a reconciliação dele, né? E que futuramente será nosso santo brasileiro aqui da região do Cariri. Bosco André, a relação do Pacto dos Coronéis, a relação dos coronéis com o padre Cícero Irmão Batista, tem relação a uma composição já organizada ou pré-organizada com o Dr. Floro, padre Cícero, para combater, ou eles já estavam cientes que padre Cícero, em 1912, ia ser destituído do cargo por Franco Rabelo? Tem alguma ligação? Não, porque é o seguinte... Qual foi a intenção? A pergunta é, qual foi a intenção da reunião do Pacto dos Coronéis? Fazer a região voltar à normalidade, evitar a paz, evitar novas deposições no Cariri, né? Então, a partir daí, houve aquela deposição, mas em 1926. Do Isaías Arruda. Nós contamos aqui. Mas a finalidade era apaziguar. Apaziguar. Né? Porque o padre Cícero, ele é muito caluniado até hoje, né? Até hoje. O que é que o senhor acha dessa situação? Eu acho que a prova está aí, que ele vai lograr a sua beatificação já saiu, né? E agora está partindo para a canonização. E será em breve, se Deus quiser. Para quem não sabe, eu vou postar aí no Instagram depois sobre esta reunião do Pacto dos Coronéis. Foi realizada aqui em Juazeiro, né? Foi. Dia 4 de outubro de 1911. Na casa de Dona Rosinha, ali na rua Padre Cícero, esquina com a rua Dr. Floro Bartolomeu, antiga Rua Nova. Exatamente. Foram realizadas ali, eu acredito que várias reuniões, né? Ali deve ter desencadeado muitas reuniões depois, né? A mais famosa é o Pacto dos Coronéis, que constou em ata, foi para o cartório para registro, inclusive. Essa reunião do Pacto dos Coronéis foram, segundo a literatura que eu li, do saudoso Daniel Walker, Renato Casimiro, 17 coronéis. Mas nós temos hoje uma facilidade enorme de realizar pesquisas em campo, né? E descobrir que teve muito mais gente envolvida. Não, porque, olha, por exemplo, Dona Marica Macedo mandou um representante, o filho dela, né? Ela quem vinha, né? Mas aí, o filho dela... A reunião foi muito numerosa, o número de pessoas presentes. Agora, se destaca os coronéis, né? No caso, e o padre Cícero. A questão de Dona Fideralina, a relação com o padre Cícero Irmão Batista, no Pacto dos Coronéis, os filhos. Ou Dona Fideralina teve alguma... Porque ela faleceu em 1919. A líder da cidade de Lavras da Mangabeira. A Dama de Ferro de Lavras. Isso. Qual a participação dela no Pacto dos Coronéis? Direta ou indiretamente? Não, aí ela mandou o representante dela, né? Os filhos. Mandou o filho. O filho, né? Não, mas quem veio representando o filho foi o neto, né? É o neto, exatamente. Então é o seguinte, aí a gente vê a liderança do padre Cícero. Voltando à Dona Fideralina também contribuiu aqui para a defesa de Juazeiro do Norte nos conflitos da sedição que começou em 1913. A pergunta é, nós temos uma relação do pacto com a questão da Revolução de 1913
da sedição que a famosa sedição de 14, que começou deveria ser assim, sedição de 1913. Mas porque desencadeou mesmo, estourou mesmo em 14, né? Porque o Franco Rabelo foi deposto do foi cargo, deposto, né? A pergunta é, qual a importância, qual a ligação do Pacto dos Coronéis? Tem alguma relação? Não, daí do Pacto dos Coronéis desencadeou, né? O afastamento do Padre Cícero e o... Não, a questão do Pacto dos Coronéis houve para que fosse independente do Crato. Que aqui era distrito do Crato, né? Era uma vila. O que é que acontece? Nesse contexto, após esse encontro, formulado o ato, participando a registrar em várias cidades, tem alguma campanha para destituir governo do Estado ou não? Porque o governo era o Cioli, né? Na época era Cioli. Aí, quando o Franco Rabelo entrou, aí o Franco ficou contra o Padre Cícero, né? Então aí houve Para quem não sabe, era uma política salvacionista do Marechal Hermes da Fonseca. Exatamente. Nomeou os militares, inclusive nomeou o Franco Rabelo. Franco Rabelo destituiu o Padre Cícero em 1912 e estourou logo em seguida, em 1913, Isso. Em consequência... Quando ele assume, ele destitui Padre Cícero do cargo e alguns correligionários. E nomeia André de Figueiredo, que queria ser prefeito em Juazeiro, não é isso? Exatamente. O André de Figueiredo, ele passa 12 dias no cargo e o Dr. Floro Bartolomeu, juntamente com o seu grupo, né, de jagunços, ameaça André Figueiredo. O André vai embora para o Crato e o Franco Rabelo indica João Bezerra de Menezes. Né? João Bezerra de Menezes fica até 1913, o restinho. Com a Revolução em foco, Floro Bartolomeu manda desarmar a polícia de Juazeiro do Norte, né? E a questão da defesa de Juazeiro, Floro Bartolomeu ou Padre Cícero, quem foi mais influente? Padre Cícero incentivou a violência armada. Padre Cícero, a influência era do Padre Cícero, né? Mas o braço armado do Padre Cícero era o Floro Bartolomeu. Nas minhas pesquisas, o Padre Cícero envia carta ao Franco Rabelo para que o mesmo desista desse intento, né? E com isso, o Floro Bartolomeu começa a ganhar projeção política. Aí, Floro Bartolomeu mostra para que veio, né? E foi muito importante quando chegou em Juazeiro. Era pacato, era médico, atendia, inclusive foi médico do Padre Cícero Batista. Mas com a deposição de Franco Rabelo, ele consegue ainda administrar por algum período o estado do Ceará. Ele foi presidente da Assembleia, né? Da Assembleia Legislativa. E ele influenciou muito, Juazeiro deve muito a Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu foi muito importante. A questão da relação do Coronel Santana, que é pai de Juvencio Santana, ele deu apoio na Revolução? Deu. 1910, 12, ou melhor, o Coronel Santana estava no auge, né? Inclusive, tem uma notícia de que, em 1909, uma horda de cangaceiros do Coronel Santana invadiram a igreja de Missão Velha e levaram todas as hóstias, as partículas sagradas de dentro do sacrado da igreja. E o padre Pedro Esmeraldo da Silva, que era do Crato, era o vigário de Missão Velha, fez uma carta ao bispo de Fortaleza, dizendo que realmente tinha sido um desleixo da parte dele, tinha deixado a chave do sacrário em cima do altar e os cangaceiros chegaram e levaram as hóstias. E para o pessoal entender a questão do coronelismo, do Pacto dos Coronéis, eu estive participando de alguns grupos e há um grande debate sobre isso, principalmente sobre o cangaceirismo.
Eles fazem uma relação muito profunda e tentam ligar Padre Cícero ao crime. Ao ou crime, seja, Padre Cícero jamais participou ou corroborou com as atitudes e ilicitudes do cangaceirismo. Padre Cícero, ele era um homem de bem e tinha que participar. Geralmente o pessoal diz, não, mas era político. Mas se você não... Na época tinha que ser mesmo. Porque assim, ele tem um depoimento que ele fala o seguinte: eu assumi a cadeira do município de Juazeiro do Norte porque ao meu redor tinha pessoas de má fé. Ou seja, se fosse entregar alguém, talvez Juazeiro nem existisse. Nem existisse, não é verdade? Alturas. Então nós temos uma grande... uma dívida monstruosa com o Padre Cícero Batista. Ele dizia, meu padrinho, mas o senhor não é do Crato? Ele disse, mas eu sou filho do Crato e sou pai de Juazeiro. E Bosco André, ele publicou este livro. Fala um pouco deste livro aí. Esse livro é fruto de uma pesquisa de 47 anos. Estudei aqui em Juazeiro. Quando eu voltei para a Missão Velha, em 1970, aí eu entrei, logo mergulhei na pesquisa sobre Missão Velha, né? E esse livro é fruto desse trabalho árduo, persistente, né? Percussiente, inclusive com depoimentos orais, e que depois eu fui fazer a testagem de que aqueles depoimentos orais tinha algum fundo de verdade. Como foi o caso, por exemplo, do Antônio Silvino, morando em Missão Velha. Antônio Silvino, para o pessoal entender, era o cangaceiro. Era um cangaceiro do muito século perigoso. XIX. E ele esteve sob a proteção do Coronel Santana em Missão Velha. E seu Zé Gonçalves me fez essa ciência disso, e eu fiquei com o pé atrás na hora da publicação do livro. Aí procurei o Dr. Napoleão Tavares Neves, eu considero a maior autoridade da história do Cariri, e ele realmente disse que o Antônio Silvino esteve em Missão Velha, de 1903 até começo de 1905. E senhor Pereira, que também é outro cangaceiro perigosíssimo. Senhor Pereira foi, inclusive, o mentor de Lampião, né? Mas morou no Barro. Quando eles vêm de Pernambuco, eles ficaram morando no Barro, lá junto à fazenda do Zé Inácio. José Inácio, para quem não sabe, participou do Pacto dos Coronéis. Participou. E também teve envolvimento com o cangaceirismo, né? Teve o Zé Inácio. Foi braço forte, inclusive, naquela questão de Aurora, né? Ele auxiliou Dona Marica Macedo. Para quem não sabe, Dona Marica é de Missão Velha. Dona Marica nasceu no dia 14 de outubro de 1860, no sítio Santa Teresa, que é o núcleo do clã dos Terésio, Macedo, Olegário, Jesus e Santana, e Dona Marica nasceu na Santa Teresa. Olha, vamos relaxar um pouquinho para o nosso querido Bosco tomar uma água, hidratar as cordas vocais. Enquanto isso, eu vou mandar um alô aqui. O pessoal está mandando um alô para Vossa Excelência aí. Ana Souza, lá da cidade de Missão Velha, muito obrigado. Bosco André é historiador de nossa querida Missão Velha. Outro aqui, gosto muito de ouvir as histórias do Bosco André, parabéns. Boa noite, o Fabrício Santos, o Fausto Camilo, o Williams Oliveira, Marcos Peixoto, o Cariri na Literatura também manda um alô aí para o pessoal da Alameda, Gerlaine, Aldilene, o restaurante a Cantina do Rumeiro, localizado no centro de Juazeiro, na Alameda, no Centro Cultural. Mandar um alô aqui para todos. Fátima, Ivanildo, Lúcia,
Emanuele, Cleide, Maurício, Cida, Marcos e Paraíba. Todos aí, um grande abraço. Autoridade. E também mandar um alô aí para o João Paulo e seu filho. E também ao queridíssimo Maradona. Mas também não posso deixar de mandar um alô aí para meus filhos e minha querida esposa Cícera Regilânia e os alunos da Anhanguera do curso de Direito. Muito bem. Qual nós estamos lá cursando o Direito, que é muito, né, um curso que a gente tem que estudar muito, ler muito. Autoridade, voltando ao tema aqui. A relação. Eu sempre toco no assunto do Coronel Santana, porque o Coronel Santana teve envolvimento e foi muito forte. Foi. Né? Uma personalidade muito forte. Mas além dele, nós tivemos o Coronel Antônio Mendes Bezerra, da cidade de Assaré, Joca do Brejão, também participou, né? Joca era irmão do Coronel Santana, irmão unilateral. Você me contou um detalhe do Joca do Brejão, lá na cidade de Missão Velha, nós lá estávamos na casa, sentados nas ruínas do casarão do Coronel Santana. Relata essa história para o pessoal entender sobre essa relação dos irmãos. O Coronel Joca era intendente de Barbalha, né? Ele tomou a intendência de Barbalha do Neco Ribeiro, que era parente de Joaquim Pinto Madeira. O Neco Ribeiro era ligado à família do Joaquim Pinto Madeira. Então, o Coronel Santana, intendente de Missão Velha, o Coronel Joca do Brejão, intendente de Barbalha. E numa determinada hora lá, o Coronel Joca do Brejão resolveu aí fazer uma visita ao irmão lá na Serra do Mato, né? Poucos quilômetros de Barbalha. E lá chegando, de surpresa, não tinha avisado nada, tinha um cidadão amarrado no pé de timbaúba. Nós inclusive vimos lá, né? Pezão de timbaúba antigo, amarrado. Aí o Coronel Joca do Brejão perguntou: o que foi que você fez? Não, coronel, aqui nós temos uma liberdade de levar rapadura para casa, mel de engenho, garapa, alfininha. Agora, na hora do trabalho, não pode se ausentar do trabalho. E o Coronel Santana me flagrou eu chupando uma cana no corte. Então ele me trouxe, amarrou aqui, quando for meio-dia vai me sangrar aqui na presença dos outros cangaceiros, dizendo ele que é para servir de exemplo. Então, o Coronel Joca do Brejão desmontou-se, pegou um punhal, cortou as cordas do rapaz, aí disse: vai embora. Mas coronel, o Coronel Santana manda me matar. Vai embora, porque se você não for, eu sou quem vou lhe matar aqui agora. Aí ele correu, né? Embrenhou-se nas matas. Aí o Coronel Santana recebeu o irmão com muita alegria. Uma alegria grande você vir me fazer uma visita aqui. Devia ter me avisado. Não, aí eu estava lá sem ter o que fazer e vim para fazer uma visita. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí o Coronel Santana chamou o irmão. Vamos ver aqui um assunto que eu vou resolver ao meio-dia. Quando saiu, estavam as cordas no chão. Aí o Coronel Santana disse: quem foi que fez esse serviço? O Coronel Joca do Brejão: fui eu. Você vem lá dos seus infernos desfazer minhas ordens aqui? Aí o Coronel Joca do Brejão: Santana, isso é uma desumanidade muito grande. Como é que você ia matar um pai de família por causa de um pedaço de cana? Aí o Coronel Santana tocou num búzio lá, convocando os cangaceiros, chamou o Zé Januário Moreira. Aí, compadre Zé, aquele camarada me desmoralizou, vá atrás dele onde tiver, para sangrar do mesmo jeito que eu ia fazer aqui. Aí, sim, prepararam para ir atrás do cidadão,
Aí o coronel Joca do Braião levantou-se e disse: não vai ninguém atrás daquele rapaz. Puxou uma 45. Olha, eu não sou de mandar matar ninguém. Agora, se eu souber que vocês perseguiram aquele rapaz e fizeram alguma coisa com ele, eu mando matar. Aí todo mundo mortizou. Os dois irmãos coronel se entenderam lá e tornou-se as boas, né? Inclusive na deposição lá, nessas deposições que houve aqui no Cariri, o poeta popular da época faz uma alusão aqui, é o seguinte, diz o seguinte: Missão Velha está em guerra e Barbalha estremeceu, Santana desceu a serra e Antônio Rosa correu. No outro trecho diz: o Belém manda no Crato, Padre Cícero em Juazeiro, na Missão Velha Antônio Santana, em Barbalha Neco Ribeiro, das Lavras Fideralina, que é mandado no mundo inteiro. Interessante, porque ele faz menção aí a Dona Fideralina. Então, Dona Fideralina, ela tinha um papel Dona importante. Fideralina era uma pessoa... Da cidade de Lavras da Mangabeira. Uma pessoa muito importante, descendente. O pai dela foi governador do estado, né? Da província do estado do Ceará. E hoje ela tem ainda pessoas ligadas à política. O Roberto Cláudio, né? Roberto Cláudio é descendente dela lá. O Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza. O Heitor também, Heitor parece que foi deputado, né? Heitor Ferrer foi deputado. São todos descendentes da Fideralina. Houve um confronto, né, em Lavras da Mangabeira, de Quico Vasques, daqui de Missão Velha. Tomou a prefeitura lá. Tentou tomar, né? Tentou tomar. Como foi esse fato? O Quico Vasques, ele é dos Terésios, do clã do Zé Pailandim, né? Da família Macedo, Olegário, Jesus Santana. Então ele morava em Aurora. Ele era a paniguada de Dona Marica Macedo. E ele, as injunções políticas de Aurora, forçou ele a tomar a prefeitura de Lavras da Mangabeira, né? Então, ele fez lá, guerreou, foi à floresta ali do navio, congregou diversos cangaceiros, trouxe cerca de 150 homens para tomar a prefeitura de Aurora, para entregar... De Lavras, não? De Lavras, para entregar ao Zé Borrego. Então, foi frustrada, né? Quando ele estava lá, chegaram e disseram: seu Quico, de madrugada, os homens estão invadindo o comércio, saqueando. Ele disse: não, eu vim aqui para tomar a prefeitura. Não comungo com isso aí, não. Então, bateram em retirada e ele veio para Aurora. Ele respondeu, inclusive, crime de invasão à Lavras da Mangabeira. Assalto mesmo. Foi preso na cidade de Piancó, na Paraíba. Houve mortes, né? Houve 2 mortes. Aí ele, inclusive lá, quando ele estava preso, o coronel Santana foi quem interviu para trazer ele para Barbalha. E aí livraram ele aqui em Barbalha. Mas ele ainda fez uma segunda tentativa. Ele, quando nessas andanças lá para Paraíba, financiado por Dona Marica, ele comprava gado lá e vendia aqui no Cariri. E houve uma falta de gado aqui, ele vinha com uma boiada muito grande e os marchantes, os magarefes daqui, foram ao encontro dele e ele ganhou um conto de réis. E ele, quando chegou em casa, disse: ó, Maria da Luz, a mulher dele chama-se Maria da Luz, ela do Olho d'Água Comprido, de Missão Velha. Eu ganhei um conto de réis livre. Aí disse: Quem dá para nós comprar essa propriedade? Eu disse: não, eu vou trazer cangaceiro do Pernambuco para guerrear contra a Dona Fideralina. Aí foi quando ele foi preso. Né? Nessa questão, de onde vinha tanta arma? Bom, naquela época, tinha os próprios fabricantes aqui da região
fabricavam Bacamar, bacamar, soca-soca, tudo. usava tudo, né? Inclusive, você vê que houve uma invasão à igreja de Missão Velha, uma eleição lá em Missão Velha, no dia 8 de setembro de 1856. Tá certo. Então, o coronel o Quinco Vasque, né, respondeu isso lá, depois veio para responder o resto do processo em Barbalha. E quando houve a invasão, quando o coronel Santana tomou a prefeitura do Antônio Rósio, ele era um cidadão de muitos bens na região. E a Carnaúba, que hoje chama-se Carnaúba dos Vasques, cerca de 900 tarefas de terra. O coronel Santana botou em asta pública para vender, para ressarcir os cofres do município. Foi gasto na guerra contra o Antônio Rósio 11 contos de réis. Então ele botou em asta pública e o Quinco Vasco foi quem comprou a Carnaúba. Até hoje Ainda hoje é da família. existe, né? É. O Antônio Rosa, Jamacaru, ele qual foi o fim do nosso... O Antônio Rósio, ele era oriundo daquela região lá de Maracanaú, para lá, né? Maranguape, aliás. E ele, naquela época, as terras férteis de Missão Velha, né? E eles lá vieram e adquiriram muita propriedade aí em Missão Velha. Então, quando houve isso aí, eles foram embora e nunca mais voltaram à Missão Velha. Segundo a história, disse que ele morreu no Riacho do Sangue, né? Aproveitando aqui a oportunidade, mandar um alô aí para o nosso telespectador lá do estado do Maranhão, Guimarães, Antônio Guimarães. Antônio Guimarães. Muito obrigado, autoridade. É nosso confrade da Abraz. Também. Quero saudar você, meu confrade Guimarães, Antônio Guimarães. Estou no aguardo dos livros que você me remeteu, viu? E estou lhe mandando o livro da estirpe da Santa Teresa. É porque Missão Velha estava com problema lá no correio, mas agora nós vamos lhe remeter o livro. Samara Marques, da cidade de Missão Velha, também manda um grande abraço, viu? Obrigado. O Cissão Tavares, o que solicitou seu livro, também manda um abraço e fala aqui que... Ele fala aqui o seguinte: meu avô foi batizado pelo Padre Cícero na Serra de São Pedro, em São Pedro do Cariri, que hoje é Caririaçu, né? E também um alô aqui para o Leonardo Borges, esse garoto aqui, muito inteligente, da cidade de Caririaçu. Nós conseguimos, juntos, identificar 4 personagens que estão ao lado do Padre Cícero Irmão Batista, em uma fotografia muito rara. Parabéns, garoto. Ele diz aqui que Dona Fideralina tem familiares na cidade de Caririaçu. O Honório era casado com uma moça de Caririaçu. O coronel Honório, que era filho ele morou em Caririaçu. Ô Bosco André, agora vamos fazer o seguinte. O que foi que lhe levou a debruçar, a escrever um livro tão importante sobre a cidade de Missão Velha? É porque você sabe que eu sou muito bairrista, quero muito bem a minha terra, né? Tanto assim que hoje moro lá, constituí minha família toda lá em Missão Velha. E nós temos umas empresas lá no estado da Bahia, e eu já passei alguma temporada lá, mas não me acostumo fora de Missão Velha. Então, daí veio a imperiosa necessidade da publicação desse livro. De vez que eu achava que Missão Velha estava muito pobre na sua historiografia, né? Então, foi publicado esse livro e, graças a Deus, logrou muito êxito, né? Tanto assim que, outro dia, uma senhora de Missão Velha pediu, ela mora em Londres,
e pediu o meu livro. Eu mando esse livro para diversas, né? Hoje mesmo eu estou remetindo um livro para São Luís do Maranhão, um cidadão que é ligado a famílias de Missão Velha, e ele se interessa pela genealogia, e eu já descobri até uns parentes dele lá em Missão Velha, né? Se ele tiver interesse em fazer alguma ligação com os parentes, os familiares, nós estamos à disposição. E mandar um alô aqui para a dona Jerusa e sua filha Lica. Também para o Dr. Clécio Estima, o qual ele recentemente participou de um concurso público e hoje, né, ele ficou entre os primeiros aí, oficial de justiça. Oficial de justiça. Federal. Mandar um abraço também para o Dr. Cícero Ramalho, advogado, a dona Gorete, sua esposa. Muito obrigado aí pela colaboração em nos presentear com a sua presença por trás da tela do Instagram Cariri na Literatura. Autoridade, este livro seu relata assuntos referentes ao cangaceirismo, ao coronelismo. Qual o conteúdo do miolo do livro? Esse livro ele traz uma história desde o início da colonização de Missão Velha, né? Aí passa por o cangaceirismo, passa pela política de Missão Velha, passa a criação da paróquia, né? Tem inclusive a relação de todos os padres, desde o primeiro padre Gonçalo Coelho de Lemos até o padre Antônio, que hoje está servindo aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Então, esse livro é muito bem, como se diz, sorteado de assuntos de interesse da comunidade, né? Tem também aí o primeiro industrial de Missão Velha, o senhor Antônio Dinardi. Temos a história de personalidades ligadas à Missão Velha, como, por exemplo, o senador José Martiniano de Alencar, que até quando o meu primo foi fazer a apresentação do livro, ele: Bosco, você disse que o José Martiniano é de Missão Velha. Eu digo: bom, não sou eu que estou dizendo, não. Ele está dizendo no próprio testamento dele. Foi feito o testamento no Rio de Janeiro, ele dizendo que era filho da paróquia de São José da Missão Velha. Por quê? Porque naquela época, Missão Velha abrangia toda a região do Cariri. Ele nasceu realmente, hoje pertencente ao município de Barbalha. Mas naquela época era paróquia de Missão Velha. Falando em paróquia, uma das igrejas mais antigas da região do Cariri está localizado na cidade de Missão Velha. No distrito de Missão Nova. Qual o nome da... Mas Missão Nova, ela tem uma... Missão Nova é distrito de Missão Velha. Por que Missão Nova? Porque os capuchinhos do Recife vieram fazer a missão na Cachoeira. Foi o primeiro núcleo de catequese do Cariri, né? Então, entre 1725 e 1727, houve uma grande seca, como só ia acontecer no Nordeste, e a cachoeira secou completamente. E os padres subiram de rio acima e, chegando em Missão Nova, encontraram uma fonte caudalosa e tiveram o apoio lá do Antônio Mendes Lobato, o Abraão da Missão Nova, alagoano, dono daquelas terras tudo ali, até o Mauriti pertencia a ele. Então o Antônio Mendes Lobato deu o apoio e os padres fundaram a igreja primeira e primeiro templo católico do Cariri, que se localiza na cidade, no distrito de Missão Nova e de Missão Velha. Completou agora, no mês de maio, 300 anos de catequização no Cariri. Foi uma festa muito bonita lá na paróquia, na igreja, na capela de Missão Nova de Santana. Mandar um abraço aqui para a querida Dona Valéria, está mandando um abraço. Muito obrigado. Olha, a nossa história ela é muito rica, culturalmente falando, mas é esquecida. Eu encontrei alguns guias de turismo, né? E é muito carente nossa cidade para
disseminar a história da região do Cariri para os turistas que aqui visitam. É triste. Por exemplo, lá em Missão Velha, na Cachoeira, outro dia eu estive lá e tinha 2 ônibus. Tinha 2 ônibus da Faculdade de Pernambuco visitando a Cachoeira. E não tinha uma pessoa que explicasse que tudo começou ali, né? É triste. Lá, aqui em Juazeiro do Norte, nós temos uns guias e era interessante que esse pessoal se interessasse a procurar saber mais a história da cidade. Porque o rumeiro, o turista, ele gosta muito. Gosta. De saber. E nós temos aqui locais que podem ser interligados, né? Uma rota de turismo, Exatamente. Missão Velha, o Crato. A história da região do Cariri é muito rica. Olha, né? Bosco, em 1724, houve um conflito entre os Montes e os Feitosa, lá em Missão Velha. Sítio Ossos. Por que ossos? Porque houve muita morte e os ossos ficaram expostos por muitos anos, então ficou sendo chamado Sítio Ossos. Então hoje existe a casa que foi do professor Bernardino, lá no Sítio Ossos. Isso há 301 anos, né? Porque nós estamos em 2025 e foi em 1724. Pessoal aqui está mandando um abraço. Gilmaze. Gilmaíse. É minha sobrinha. Autoridade, outra pergunta é: tem algum relato daquela igreja que nós visitamos e nós assistimos juntos à missa no domingo pela manhã, de frente à casa do Coronel Pita, que pertenceu ao Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, sobre a relação daquele padre que era amigo do padre Cícero? Olha, ali, aquela igreja foi construída em 1749. Foi desmembrada a paróquia de São José de Missão Velha, que teve como primeira padroeira Nossa Senhora da Luz, da paróquia do Icó. Então foi desmembrada em 1747 e inaugurada em 1748. Então, aquela igreja é dessa época. Agora só existe da construção primitiva a parede por trás do altar-mor de São José. O resto foi tudo feito depois, né? E a relação daquele padre que está sepultado dentro da igreja? É o padre Félix Aurélio Arnaud Formiga, que é descendente do nosso fundador, o capitão João Corrêa Arnaud, baiano, lá do sul da Bahia, da cidade de Inhambupe, e o padre Félix foi o nosso 5º pároco colado, esteve à frente da paróquia por 49 anos. Engraçado, tem uma passagem interessante, é que ele era vigado do Exu e um padre lá do Rio Grande do Norte, vigado de Missão Velha, o padre José Antônio de Brito, de família importante lá do Rio Grande do Norte, parente do Dom Eugênio de Araújo Salles, que foi arcebispo do Rio de Janeiro. Então, eles fizeram uma permuta. O padre José Antônio Pereira de Brito propôs trocar a paróquia de Missão Velha, que o padre Félix era de Missão Velha, com a paróquia do Exu. E naquela época, você vê que já as negociatas vêm de longe. Naquela época, o padre Félix deu um conto de réis ao padre José Antônio Pereira de Brito. E o padre Antônio comprou uma fazenda que hoje é a cidade de Granito. Então ele é considerado o fundador de Granito, em Pernambuco. Um conto de réis valia quanto, aproximadamente? Aproximadamente. Dava para comprar o quê? Dava para comprar 700 bois. Mas, rapaz, e 60 mil contos de réis? Ah, e era dinheiro demais.
É o que Lampião financiou a casa financiou de Isaías Isaías. Arruda. Aquele túnel da casa do Isaías Arruda, para que servia? Para homiziar lá os cangaceiros, guardar munição. Ali deve ter dormido muitas noites os Lampião, os cangaceiros, né? Ali dentro daquela casa. Autoridades, o papo... Sim, antes disso, meu diretor me permita, uma pergunta rápida. Qual a relação do Padre Cícero com o Padre Félix? O Padre Cícero esteve em Missão Velha? Esteve. O padre Félix, naquela investigação que houve sobre a transformação da hóstia na boca da Beata Maria de Araújo, primeira investigação feita pelo bispo de Fortaleza foi na cidade de Barbalha. E o padre Félix fazia parte da comissão, nomeado pelo bispo de Fortaleza. E o padre Félix atestou que realmente a hóstia transformou-se em sangue. Ele veio ao velório do Padre Félix? O padre Cícero tinha um combinado com o padre Félix de um assistir à morte do outro, quem fosse morrer primeiro. E lá em Missão Velha tinha um cidadão lá, o Alférez Cândido da Cunha Camelo, que era compadre do padre Félix e compadre do padre Cícero, e sabia do compromisso. Na noite do dia 28 de fevereiro de 1902, o padre Félix agonizando do dia 27 para o dia 28, e o seu Candinho veio atrás do padre Félix. Um ano bom de chuva, estava chovendo a noite todinha. Quando ele chegou no Rio Missão Velha, não tinha ponte naquela época, né? A pinguela era um coxo que atravessava os animais, as pessoas, né? Quando o rio estava cheio. E a água tinha levado. E ele improvisou lá umas bananeiras, uma coisa, e conseguiu passar com os animais para o lado de cá. Quando chegou do sítio Camelo, o padre Cícero já estava lá. Cerca de 5h30 da manhã, no máximo 6 horas. Aí, meu compadre, eu ia ali a Juazeiro, porque o padre Félix estava muito doente. Aí o padre Cícero disse, o padre Félix terminou de falecer, mas eu estive lá presente, em espírito, vamos para lá. Quando chegou lá, realmente o padre Félix fazia poucos instantes que tinha falecido. E o padre Cícero chegou na cama e falou com aquela voz, aquela autoridade, né? Félix, chamou 3 vezes. Nós não tínhamos compromisso de um assistir a morte do outro, eu estou aqui. Aí o padre Félix abriu os olhos e saiu 2 lágrimas, né? O padre Félix estava no trânsito entre a vida e a morte. Com aquela autoridade do padre Cícero, ele abriu os olhos. Então, isso foi contado por um sobrinho do padre Félix, na presença de Dom Nilton, no dia do centenário das conferências vicentinas em Missão Velha, que o padre Félix foi o fundador. Qual ano foi a morte do padre? O padre Félix foi em 1902. 1902. E para vir de lá para cá, de burro, né? Tinha que vir de animal, né? O Bosco André, muito bom o nosso bate-papo. Foi muito proveitoso. Eu quero agradecer ao nosso diretor ali, ao Emerson, e ao grande entusiasta da história do Cariri, meu xará, João Bosco Gomes de Leite. Quero agradecer a oportunidade, viu? E estamos às ordens, qualquer coisa que precisar do seu amigo velho, vocês sabem onde eu moro. Juntos vamos formalizar essas ideias e deixar para a posteridade as histórias da região do Cariri. Porque precisa, porque isso vai desaparecer. A juventude não tem muito interesse pela história. Né? Eu acredito que nós conseguimos transformar isso. Um grande abraço aos telespectadores do Cariri na Literatura. Na próxima quinta, às 19 horas, estaremos aqui com o Neto de Lampião e iremos trazer documentos importantes na comprovação, inclusive o DNA, e o qual o mesmo questiona. Ele mesmo diz, a suposta filha de Lampião, eu quero confrontá-la, eu quero excitá-la a provar que eu também sou filho de Lampião. Quinta-feira, às 19 horas. Um abraço e boa noite, autoridades. Boa noite. Lá no pé da chapada, onde o vento
guardar. Dos coronéis ao padre Cícero vem fé e resistência, de Lampião o rezado e a poesia. Nossa alma é consciência, é memória, é tradição, é cultura e emoção. No Cariri, na literatura, vive o coração. Vem ouvir, vem aprender, vem sentir o que o povo é. A história viva renasce na voz da nossa fé. Cariri na literatura, O passado e o futuro do nosso lugar. Cariri na literatura.